provável escalação do Flamengo: Rossi, já fala Vegeta, Varela, fala Vegeta, um beijão pro Vegeta aí. Vamos lá, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, né, que enfim tá liberado para jogar, Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, né? Praticamente aí tirando talvez o Wesley e o Ayrton Lucas, né? Que esses dois não iniciaram o jogo passado. O Wesley iniciou, o Varela jogou improvisado. Essas são as diferenças, tá aí. Galera, também comente o que você achou dessa provável escalação. E, Léo, quero saber agora a sua opinião. É o time ideal do Mengão para amanhã? É o time ideal do Mengão para amanhã, sim. Esse aí é o time certo para jogar. Inclusive, só dando a informação aqui antes da opinião, esse time foi treinado hoje pela manhã, ou hoje à tarde, né? O elenco do Flamengo fez o último treino da preparação para o jogo contra o Botafogo na tarde dessa terça-feira, lá no Ninho do Urubu. Lembrando que depois do jogo contra o Vasco, no domingo, o Flamengo treinou na segunda e treinou na terça-feira, nessa terça-feira. Na segunda-feira, os titulares fizeram um trabalho regenerativo e os reservas foram a campo. Reservas como Gabigol, como Bruno Henrique, o próprio Matias Vinha também foi a campo ontem, segunda-feira. O Ayrton Lucas ele não foi. Mas, pô, Leonardo, o Ayrton Lucas ele não foi desfalque contra o Vasco? Então, ele foi poupado do treino de ontem, de segunda-feira, por conta da gastroenterite, para poder voltar a 100% para o treino de hoje. No treino de hoje ele treinou bem, treinou normal, sem nenhuma restrição, então tá liberado para o jogo contra o Botafogo. E o Matias Vinha vai jogar amanhã? O Vinha ainda não deve ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. A chance é praticamente nula dele jogar amanhã. Como a gente até falou isso quando o Flamengo estava nos Estados Unidos, a gente antecipou aqui, a gente conversando com o pessoal da preparação física do Flamengo, a gente até publicou no Coluna do Fla, que a expectativa era de que o Vinha estreasse no sábado contra o Volta Redonda. E essa expectativa vem sendo mantida. Então, o Vinha ele fez o processo de transição. Ontem, segunda-feira, ele fez o primeiro treino tático dele com o time, já com os reservas, né, e com o pessoal da base lá, sob o comando do Tite. Então, ontem foi o primeiro treino tático dele. Hoje ele já participou das atividades também normalmente. Então, a expectativa é que o Vinha seja relacionado para o jogo de sábado contra o Volta Redonda também no Maracanã, tá? Então, desse time que tá aí, a gente pode ver que é a base que o Tite vem mantendo. É a primeira vez, inclusive, que o Tite vai repetir um time. Pela primeira vez o Tite vai repetir o time. É claro, ele só não repetiu essa escalação na rodada passada por conta do Ayrton Lucas. Mas, se eu não me engano, de 16, 17 jogos que o Tite já tem à frente do Flamengo, é a primeira vez que ele vai repetir a escalação. E aí, a gente já vê que é uma base do Flamengo sendo formada. É uma base com 2 zagueiros, 2 laterais, um volante de marcação, um Gerson, que ele não faz muito o papel de volante. O Gerson ele faz praticamente um meia pela esquerda, o De La Cruz fazendo a meia pela direita e o Arrascaeta sendo centralizado, com o Cebolinha caindo pela ponta e o Pedro sendo o finalizador do time. Aos poucos a gente vai vendo a cara que o Tite vai colocando. E como o Petit falou até no outro pré-jogo aqui, ele mudou um pouco a característica dele. E também tem um ponto também, aí vai uma informação, não é opinião, tem uma informação. O Tite, ele entende que o elenco do Flamengo precisa de um ponta-direita, além do Luiz Araújo. Não estou dizendo, aí não é uma informação, é apenas um achismo. Talvez o Luiz Araújo não esteja entregando o que o Tite quer. Até por conta disso ele vai e saca o Luiz Araújo para poder dar espaço para o De La Cruz, né? Porque se tivesse um outro ponta-direita como o Luiz Henrique, por exemplo, que foi um pedido do Tite, não o Luiz Henrique, mas a contratação de um ponta-direita, se o Flamengo trouxer um ponta-direita que performe um pouco mais que o Luiz Araújo, alguém desse meio campo pode dançar. Talvez nem seja o Gerson. Porque o Tite vem gostando muito do Gerson nos bastidores. Vem gostando muito da postura do Gerson, em termos de liderança,
O Gerson ele foi um dos jogadores que, nesse 2024, assumiu o papel de liderança, o papel de protagonista dentro do time. Então, o próprio Tite disse numa coletiva que Gerson e Arrascaeta, principalmente o Gerson é um jogador que toda vez que ele fala, não é aquele jogador que fala muito no dia a dia, assim, em termos de orientação, igual o Davi Luiz. Davi Luiz ele é praticamente um palestrante dentro do elenco, diferente do Gerson. O Gerson ele não é muito de falar profissionalmente, ele faz muita resenha e tal, mas quando ele fala, todo o elenco presta atenção, todo o elenco ouve, né? Então, dificilmente o Gerson sai desse time do Tite. Dificilmente. Mas essa escalação, essa provável escalação para amanhã, pelo que eu vejo assim, é a melhor escalação possível para um clássico contra o Botafogo. Se faria alguma alteração? Talvez tiraria o Cebolinha e arriscasse uma dupla com Pedro e Gabigol. Talvez arriscaria um Pedro e Gabigol, deixando o Pedro centralizado e o Gabigol um pouco mais como segundo atacante. Por que não? Não deram certo no ano passado? Em 2022? Com o Dorival? E essa escalação se assemelha um pouco à escalação do Dorival, né? Se assemelha com o Losango, com 2 atacantes. A diferença é que os 2 atacantes do Dorival eram 2 atacantes, um finalizador e o outro como segundo atacante, né? Nesse do Tite, o segundo atacante, que é o Everton Cebolinha, ele é um ponta. Ele não é um segundo atacante de verdade, né? Então, para mim, é a melhor escalação, sim. Não faria nenhuma alteração. Se fosse fazer, trocaria o Cebolinha pelo Gabigol para colocar os 2 no clássico logo e falar, ó, resolvam aí. Mas, assim, foi assunto, claro, né? O Gabigol perdeu o pênalti e tal, mas eu gostei muito da entrada do Gabigol e do Bruno Henrique. Eles deram uma mobilidade que o time não estava tendo, né? De conseguir quebrar as linhas. O Gabigol não foi péssimo, ele entrou bem, como você falou, ele entrou bem. É que o manchou como mancha qualquer atuação, né? E aí, será que de repente não seria interessante começar com ele e com o Bruno Henrique? Porque assim, eu estava até conversando com o Castanha, e ele apontou uma coisa interessante, o Bruno Castanha, ele falando assim, a diferença do Cebolinha para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, eles são 2 jogadores, né, que atuam pela esquerda, velocidade, drible rápido, né, muita potência física, mas a diferença, o Cebolinha, ele tem que receber a bola, ele recebe, então ele faz o drible, dá o tapa e bota para correr, né? Então ele vai explorar o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique fica mais fluido, porque o Bruno Henrique ele parte. Tanto que, aquela bola que o Léo Pereira encontra aí do lado esquerdo, aquela ali é absurda. O Léo Pereira, tipo, trivelinha, né? Botando ali, e ele entrando, né? E o Bruno Henrique vem entrando, fazendo facão, que são características, detalhe, né? No caso ali, que para mim faz a diferença, porque o Cebolinha, ele volta, né? Ele tem que receber a bola, então ele recebe, ele faz o primeiro drible, e se tiver uma marcação dobrada, como o Vasco muitas vezes fez, tanto que para mim o primeiro tempo de Cebolinha foi muito discreto, porque defensivamente para mim ele foi ok ali na recomposição, porque o Vasco fechou ali, amigo, aí falou, ó, o ponto de desafogo do Flamengo é esse cara, vamos fechar ali, né? Então você bota ali um cara em cima dele e uma sobra, complica para ele, porque quando ele recebe a bola ali, para ele partir em velocidade, ele tem que driblar 2. E muitas vezes ele tá assim, o time faz isso, dobra a marcação ali em cima dele. Lógico que ele é talentoso, muitas vezes ele vai conseguir desenvolver, mas a probabilidade dele acertar essa jogada ali, com a marcação dobrada, é muito menor do que quando você tem o Bruno Henrique, que aí ele tá pegando ali, o Flamengo tá saindo em velocidade, muitas vezes ele tá pegando a zaga, vai ter que voltar, amigo. Os caras estão indo, vai ter que fazer isso aqui, e faz toda a diferença, tá quebrando a linha da zaga adversária. Pum, Bruno Henrique já vai entrando. Então, assim, será que de repente entrar com o Gabigol e o Bruno Henrique procurando fazer, né, ser o Flamengo no segundo tempo contra o Vasco? Seria bom. É uma boa opção. É uma ótima opção, inclusive. Eu sou daquela ala da galera que acompanha o Flamengo, de que acredita que Gabigol e Bruno Henrique têm um entrosamento praticamente empírico. Eles têm um entrosamento muito bom. E quando eles estão com Arrascaeta e De La Cruz ali no começo, a tendência é que joguem bem, como foi contra o Sampaio Corrêa.
O Gabigol contra o Sampaio Corrêa, ele perdeu 2 gols ali feitos. Perdeu 2 gols, Sim. não vou falar feito, mas perdeu 2 ótimas chances. Num clássico, a gente sabe que o aproveitamento do Gabigol é maior. E é claro, tá pegando o ritmo de jogo. O Gabigol ainda tá pegando o ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado, muito tempo sem jogar durante 90 minutos. Então, pro jogo de amanhã, eu começaria com o Cebolinha e Pedro. Mas o Gabigol e o Bruno Henrique também seriam uma opção. Só abrindo parênteses rápido aqui para eu não esquecer, acabou de acabar o clássico primeiro Flamengo e Botafogo da semana. Flamengo e Botafogo jogaram pela NBB, agora há pouco, lá na casa do Botafogo, ali no bairro Botafogo. E adivinha quem ganhou tudo? Tudo normal no Rio de Janeiro. Mengão, né? Mengão ganhou. E diferença, e além do mais, foi uma vitória acima dos 100 pontos no basquete. 102-78. Ótima vitória. Uma lavada, né? Foi uma humilhação praticamente, né? Então, primeiro o Flamengo 102-78. Caraca, mano. Largou o aço. Olha lá, 2-78. É isso aí, ó. Tá vendo aí, ó? E dentro da casa deles? Dentro da casa deles. O Rodrigo Lima, nosso repórter aqui do Coluna, correspondente dos esportes olímpicos, tá lá direto do estádio Manuel Zelaya, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Oscar Zelaya, no ginásio Oscar Zelaya, que é a casa do Botafogo. 102-78 do Flamengo. O Flamengo, que inclusive foi campeão da Copa Super 8 nesse final de semana. Isso. Unifacisa, né? Então, tricampeão, né? Tricampeão. Maior campeão agora do torneio isolado. Voltando para... E quem tava assistindo lá, é verdade. Rapaz. Quem tava assistindo era o Rafael, lateral direito, que cansou de provocar o Flamengo na época que o Botafogo tava nos bens bons. Olha lá. Daqui a pouco a gente vai falar dos confrontos, né? Mas, voltando para a provável escalação,